Capitães de Areia, Jorge Amado. Primeira parte, narração. Isabela Inácio Dias, terceiro A. Capitães da Areia, Jorge Amado. Capitães da Areia foi publicado em 1937. Foi um dos muitos livros de Jorge Amado queimados na época da ditadura Vargas. Por serem considerados subversivos, durante 7 anos foi considerado livro proibido. Só voltou a ser fabricado em 1944. É um romance regionalista, pertence à primeira fase do autor. Com cenário urbano, a cidade de Salvador, na Bahia, narra o cotidiano de crianças marginalizadas que viviam num velho trapiche abandonado e, portanto, um romance comprometido com a realidade social. Jorge Amado pertence à segunda geração da literatura modernista brasileira identificada como a que abordou a temática nordestina. Amado foi adepto ao marxismo, chegando a se eleger a deputado pelo Partido Comunista Brasileiro. Algumas das suas principais obras que foram adaptadas para a televisão foi Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela e Dona Flor e seus 2 maridos. Pela grande contribuição literária, Jorge ganhou o prêmio Camarões em 1994. Capitães da Areia estabelece uma analogia entre o romance que é narrado e a mensagem política que se pretende transmitir ao leitor. Jorge Amado foi um dos primeiros a abordar a questão dos meninos de rua de uma perspectiva social e não simplesmente policial. Síntese do enredo. O romance focaliza a vida de menores abandonados, meninos de rua de Salvador, da década de 1930, conhecidos como Capitães da Areia. Seu líder é Pedro Bala, filho de um estivador grevista morto pela polícia. Para sobreviverem, esses menores praticavam furtos. Quanto à estrutura, o livro apresenta 3 partes subdivididas em capítulos longos e curtos. Essas partes são parecidas de uma pequena nota, também de caráter jornalístico. Personagens: Pedro Bala era loiro, tinha 15 anos e uma cicatriz de navalha no rosto. Era uma espécie de pai para os demais garotos. De líder dos Capitães da Areia, passou a ser líder comunista, defensor dos trabalhadores. João Grande, o segundo na hierarquia, era um negro alto, forte e de pouca inteligência. Era muito respeitado, protetor dos mais novos do grupo. Era um negro bom, segundo Pedro Bala. Sem pernas. Era um deficiente físico, coxo de uma perna, agressivo. Sua função no grupo era entrar nas casas de família, fingindo-se um pobre órfão abandonado, com o objetivo de descobrir onde ficavam os objetos de valores que depois seriam roubados pelo grupo. Tinha um trauma causado por policiais que o prenderam, certa vez, e o humilharam, obrigando-o a correr ao redor de uma mesa até cair. Gato, o mais bonito e elegante do grupo, andava sempre bem vestido. Era um jogador de cartas trapaceiro. Além de furtar e trapacear no jogo, conseguia dinheiro com um cafetão de Dalva, uma prostituta de mais de 30 anos. Professor, garoto magro e inteligente. Era o único do grupo que sabia ler. Gostava de desenhar, entretinha os menores do grupo, contando-lhes histórias que havia lido nos livros. Era um dos grandes cabeças no planejamento das ações dos Capitães da Areia. Pirulito, magro, alto e meio amarelado. Embora fosse o mais cruel do grupo, converteu-se à religião levada pelos ensinamentos do padre José Pedro. Participava dos furtos, mas não deixava de fazer suas orações e alimentar sua fé em Deus. Boa vida. Era um mulato forte e feio, e o mais malandro da turma. Era capoeirista, indolente e sossegado. Contentava-se com pequenos furtos, o suficiente para contribuir com o grupo. Volta seca. Era um mulato sertanejo admirador de Lampião, a quem chamava de Pedrinho. Alimentava o sonho de ser cangaceiro, o que se concretizou. No final foi preso e condenado por ter matado 60 pessoas. Dora, única mulher do grupo,
ficou órfão de pai e de mãe aos 13 anos. O professor e João Grande levaram-na juntamente com seu irmão Zé Fuinha para o Trapiche, onde quase foi violentada. Transformou-se em uma mãe para os Capitães da Areia. Perdeu a saúde após ser presa e internada num orfanato. Antes de morrer, tornou-se mulher de Pedro Bala. Sua participação na história relaciona-se ao amadurecimento de Pedro Bala, que descobriu o amor como entrega afetiva ao próximo. Padre José Pedro, de origem humilde, só conseguiu ingressar no seminário graças à influência do dono do estabelecimento onde ele trabalhava. Era discriminado pelos demais religiosos por não ser culto. Sua crença em Deus era grande. Assumiu a missão de levar conforto espiritual aos menores abandonados, procurando transformá-los em pessoas de bem e crentes em Deus. Era muito respeitado por eles. Querido de Deus, pescador e capoeirista, ensinou sua arte para alguns integrantes dos Capitães da Areia. Seu respeito ao grupo era recíproco. Dona Aninha, mãe de santo, amiga dos Capitães da Areia que a tinham em grande estima.